Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui agora para corrigir as questões que caíram na prova de A1 de Direito Ambiental, tá certo? Especificamente as do oitavo e nono C, né? Turma C noturno, tá certo? Bom pessoal, eu separei inclusive um material para vocês, tá? Tá disponibilizado lá no AVA, tá bom? Para que vocês possam acompanhar com a correção das questões, tá? Vocês vão olhar lá e vão verificar que tem a alternativa correta, né? E a explicação de cada questão, ok? Eu achei muito importante trazer para que vocês possam se sintonizar na legislação onde que está compreendido, né, a questão correta. E também no comentário tem observação também sobre as outras alternativas, tá? As incorretas, porque essa é a forma mais ajustada de você conseguir responder uma questão, né? Quando você estiver estudando, não quando você estiver fazendo a prova, mas quando você estiver estudando a questão, então o importante é você saber por que você acertou e por que você errou, ok? Então vamos lá. A primeira questão que eu coloquei aqui na ordem, né, de acordo com o que eu disponibilizei do sistema do AVA, fala o seguinte: determinada indústria química elimina seus rejeitos no rio que abastece uma cidade. Então nós temos uma indústria química que elimina seus rejeitos. Olha só, a questão já está dando uma dica. Alterando as características do meio ambiente, prejudicando a segurança e o bem-estar da população. Essa foi a consequência de ter eliminado os rejeitos no rio. Nesse caso, o princípio ambiental que visa a internalização das externalidades ambientais negativas e busca impedir a socialização dos custos ambientais é o princípio. Bom, pessoal, essa questão, né, é uma explicação do professor Rosenval Júnior. Ele fala dessa internalização das externalidades ambientais. Bom, o que você precisa compreender da questão é o seguinte: a questão ela vai falar para você, ó, ela sempre vai te dar a dica, sempre, e isso você precisa estar atento, tá? Quando ele diz que uma indústria elimina seus rejeitos ou dejetos no rio, ok? Implica dizer, né, que nesse momento a gente tem aí dois possíveis princípios que podem ser, né, invocados, tá certo? Alterando as características do meio ambiente, prejudicando a segurança e o bem-estar da população. Bom, em específico, até aí no ponto, a gente teria o princípio da prevenção e o princípio da precaução. Tá? Desculpa, o princípio da prevenção e o princípio do poluidor-pagador. Ok? O princípio da prevenção ele seria invocado no momento em que o licenciamento ambiental desse empreendimento ele fosse utilizado e já, né, teria ali um risco de provavelmente eliminar esses rejeitos no rio. Então, o princípio da prevenção ele seria invocado no momento do licenciamento para poder já mitigar algum dano que poderia ser provocado. Aqui no caso, o dano já aconteceu. O dano já aconteceu, ok? Então, como o dano já aconteceu, e aí a última, né, frase da questão ela traz uma característica importante do princípio do poluidor-pagador, que é a internalização das externalidades. Isso significa dizer que os agentes eles devem contabilizar o custo social da poluição. Tá? Eles vão ter que ver o que vai gerar isso, né? E aí fazer, nesse momento, a imputação das responsabilidades. E o princípio do poluidor-pagador, ele gera as responsabilidades, né? Administrativa, civil e, se for um crime ambiental, também a responsabilidade penal. Ok? Então, a alternativa correta, né, para responder essa questão é o princípio do poluidor-pagador. Ok?
Beleza? Bom, passando para a segunda questão, nós vemos aqui. O processo de licenciamento ambiental possui 3 tipos de licença. A exigência de cada uma delas acontece em uma etapa específica do licenciamento. Ok, correto. Considerando o trecho anterior, relacione a coluna 1 com a coluna 2, associando as licenças e as suas respectivas funções. Bom, aí nós temos, né? Na coluna 1, licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Coluna 2, autoriza o início da construção do empreendimento e a instalação dos equipamentos. Autoriza o funcionamento do empreendimento. Avalia a localização e a concepção do empreendimento. Beleza. Então, a gente pode analisar, né, com a resolução 1 de 86 e a resolução 236 de 97, as duas resoluções vão falar sobre essa questão do licenciamento. Tá? E, especificamente, né, na resolução 237 de 97, vem falando sobre a questão da licença prévia, da licença de instalação e da licença de operação. E aí nós vemos que a licença prévia, né, ela está na fase preliminar, né, está na fase ali de verificar qual que vai ser o lugar, né, que a gente vai verificar se existe a possibilidade ou não de haver uma autorização para poder haver a construção do empreendimento, tá certo? Então, a licença prévia ela vai cuidar para saber se o local é concebível ou não, tá? Se vai ser necessário fazer o estudo do impacto ambiental ou não, ok? A licença de instalação, ela já vai autorizar a instalação do empreendimento, tá? De acordo com os planos, os programas, os projetos que foram delimitados na entrada do projeto, tá? Na entrada do licenciamento, ok? Então, ela vai autorizar a instalação dos equipamentos, né? E a licença de operação é depois que tudo for instalado, tudo for construído, né? Aí a gente parte para a licença de autorização de funcionamento daquela atividade, tá certo? Então, são condicionantes uma da outra, né? E para poder a gente relativizar dentro dessa questão, a gente verifica aí, né, que a alternativa mais correta que se encaixa é a 231. Tá? Primeiro, para vocês entenderem, a primeira coisa que vai acontecer relacionada com a licença prévia é a avaliação da localização e a concepção do empreendimento. Pode ou não pode construir ali? Vai ser necessário a elaboração do estudo de impacto ambiental ou não? Né? E aí, posteriormente, a gente parte para a licença de instalação, que é a autorização, né, da construção, de instalação, rede elétrica, né, rede fluvial, né, e assim por diante. Ok? Então, depois que é aprovado, né, a visita lá do fiscal para verificar se está tudo de acordo com o projeto, se está saindo, né, na construção, terminada a construção, aí vem a licença de operação, que é a terceira e última licença, para poder autorizar o funcionamento, o abrir das portas daquele local, daquela atividade. Ok? Então, a alternativa correta aí seria 231, tá? Bom, partimos para a questão 3. Analise as seguintes afirmativas acerca das discussões relativas ao licenciamento ambiental e ao estudo prévio de impacto ambiental e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. Então, é um V ou F e depois, consequentemente, tem a alternativa correspondente. Vamos lá. O licenciamento ambiental não é ato administrativo simples, mas sim um encadeamento de atos administrativos, o que lhe atribui a condição de procedimento administrativo. Tá, tudo bem. Além disso, a licença administrativa constitui ato vinculado, o que denuncia uma grande distinção em relação à licença ambiental, porquanto essa, como regra, ato discricionário. Opa, estava tudo lindo,
tudo lindo. Até achei que tinha errado para poder escolher aí. Falei, mas gente, tá tudo certo. Bom, o finalzinho aqui pecou, né? Porque a licença ambiental, ela não é ato discricionário, ela é ato vinculado. Tá? Em regra, ela é ato vinculado, ok? Então, o que infelizmente aí vai trazer essa alternativa como falsa é o finalzinho aí, tá? Que pecou, que em regra ela é ato vinculado, não discricionário, ok? Isso a gente tem lá na Lei Complementar 140 de 2011, né? A partir do artigo 2º lá a gente já consegue observar isso, tá? A outra alternativa. É possível a outorga de licença ambiental, ainda que o estudo prévio de impacto ambiental seja desfavorável? Opa, espera aí. Uma coisa é não existir estudo de impacto ambiental, que pode acontecer, uma falha de não fazer o estudo, né, e autorizar o funcionamento de um empreendimento. Outra coisa é haver o estudo antes e ele ser desfavorável. Aí não, tá? Continua sendo falso, tá? Continua sendo falsa essa afirmativa. Em obras e atividades potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental, a existência do EIA, né, que é o Estudo de Impacto Ambiental, e o RIMA, que é o relatório, totalmente favorável, condicionada à autoridade, à outorga de licença ambiental, existindo dessa feita o direito de um empreendedor desenvolver sua atividade econômica. É isso, perfeito. Foi lá, entrou com o projeto, vai fazer a verificação, né, da área, ver se a área comporta solo, subsolo, espaço aéreo, enfim. Fez o estudo de impacto ambiental? Ótimo. É favorável? Favorável. Então agora, meu amigo, vai com Deus, tá? Certíssima essa alternativa, ok? A outra afirmativa. A licença de instalação, também chamada de licença de funcionamento, é uma das etapas do licenciamento ambiental e tem por finalidade autorizar a operação da atividade ou empreendimento, nananina, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta da licença prévia, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. De forma alguma. A licença de instalação era para construção, empreendimento. De funcionamento é a licença de operação. Ok? Beleza? Nós vimos isso aí na resolução 237/97. Então ficou assim o gabarito, né? F de FVF. FFVF. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Nós temos aqui a questão 4, né? Sobre tema relativo à competência dos entes federativos para atuarem na defesa e proteção do meio ambiente. Analise as assertivas. A violação da norma ambiental pode ser anterior ou superveniente à outorga da licença. Logo, a aplicação da sanção não está necessariamente vinculada à esfera do ente federativo que a outorgou. Bom, essa afirmativa 1, tá? Ela está correta, tá bom? Até porque o STJ já interveio nesse tipo de questão, tá? Que essa contrariedade, a norma, né, pode ser anterior ou superveniente à outorga da licença, tá? Isso aí não traz nenhum prejuízo, né? O entendimento jurisprudencial é esse, tá? E não está vinculado também à esfera do ente federal que a outorgou, beleza? Esse é o posicionamento jurisprudencial do STJ. Havendo omissão do órgão estadual na fiscalização, mesmo que outorgante da licença ambiental, pode o órgão federal exercer o seu poder de polícia administrativa? Pois não há de confundir competência para licenciar com competência para fiscalizar? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Tá? Inclusive até o STJ também já interveio nisso, porque isso aí tem previsão lá na Lei Complementar 140 de 2011, no artigo 17. Tá? O órgão estadual é responsável. Poxa, o órgão estadual não fez, cara. E agora? Todo mundo vai ficar de braço cruzado? Não. Não. Tá? Tá certo o órgão federal, o IBAMA, nesse caso, tomar as providências aí, tomar as rédeas da situação. Beleza? Afirmativa 3.
No exercício da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores com a legislação ambiental em vigor, prevalece o auto de infração ambiental que foi lavrado primeiro, de forma nenhuma. Tá? Isso também está lá na Lei Complementar 140/2011, no artigo 17. Okay? O auto ambiental é aquele que vai prevalecer que for lavrado pelo o órgão, né, competente para o licenciamento. Ok? Competente para o licenciamento. Tá? Então é falsa essa afirmativa. A regulação da cooperação entre os entes da federação não abrange o poder de demitir em si a União ou os Estados dos encargos constitucionais de proteção dos bens e valor ambiental, situados em áreas urbanas, para descarregá-los ilimitadamente sobre os municípios. Corretíssimo, tá? Aí nós estamos falando da competência comum no artigo 23, tá? E também o artigo 216, inciso 5 da própria Constituição, tá? Esse encargo que não comporta essa decisão de emissão unilateral, beleza? Então, é texto de lei, texto constitucional, tá? Afirmativo. Então, ficou aí as questões corretas 1, 2 e 4 apenas, beleza? 1, 2 e 4 apenas, tá? Vamos lá. Questão 5. Ao avaliar um pedido de autorização do uso de determinado agrotóxico, o órgão ambiental competente, pautado em estudos científicos, autorizou o uso do produto. Olha só, hein? Olha aqui. Ao avaliar um pedido de autorização de uso de um determinado agrotóxico, o órgão ambiental competente, pautado em estudos, autorizou o uso do produto. Aí você já matou a questão. Tá? Por quê? Porque quando nós falamos em estudo científico e logo em seguida da autorização, significa dizer que existe uma absoluta certeza que aquele dano pode provocar. Se nós não temos o estudo científico, ou nós temos o estudo e ainda não traz uma absoluta certeza, aí muda totalmente a história. Então aí nós temos dois princípios em questão, o princípio da precaução e da prevenção. Se nós temos uma absoluta incerteza, então o princípio da precaução deve ser invocado. Se nós temos uma absoluta certeza do que o dano vai ser causado, então aí é o princípio da prevenção. Vamos lá. Para decidir, considerou que, no atual estágio do conhecimento científico, inexiste comprovação de efeitos nocivos à saúde humana decorrentes da exposição ao referido agrotóxico, conforme parâmetros propostos pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Considerando-se que, nessa situação hipotética, o risco de exposição ao agrotóxico pode ser mensurado, é correto afirmar, com base no entendimento do STF, que a decisão do órgão ambiental está pautada no princípio da... E aí, pessoal? Qual que é a resposta correta? Bom, aqui é como eu disse para vocês, né? Houve parâmetros obedecidos pela Organização Mundial da Saúde. Foram realizados estudos científicos que não trouxeram nenhum efeito nocivo à saúde humana. Então, nesse caso, tem-se uma absoluta certeza. E por isso, nós estamos falando do princípio da prevenção. Tá? Se houvesse uma absoluta incerteza, como aquele caso que eu dei em sala, a respeito, né, daquela na época era ministra do Meio Ambiente, depois ela se tornou candidata pelo Partido Verde, em uma briga com o Lula na época, né, sobre aquela soja transgênica que estava vindo de forma clandestina para o Brasil. E ela estava certa, ministra, naquele momento. Não sabia qual que ia ser o efeito, né, para o ser humano dessa soja transgênica. Mas, infelizmente, né, foi superado esse princípio aí. Naquela época isso
foi superado, não foi invocado o princípio da precaução, porque não existia certeza. No caso da prova, é diferente. Existe uma certeza, foi feito estudo, de acordo com o parâmetro da Organização Mundial de Saúde. Tá? Então, nós estamos falando do princípio da prevenção. Ok? Prevenção. Beleza? Tranquilo? Bom, questão 6. A Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, realizada em 2012 na cidade do Rio de Janeiro, é conhecida mais amplamente como, olha só, hein, para não confundir, porque em 1992 foi realizado o ECO 92, tá? Que foi um encontro no Rio de Janeiro, ok? Já na fase da tutela autônoma, depois 11 anos depois do advento da Lei 6.938 de 81, que é a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Então tem uma certa influência da Conferência de Estocolmo, né, na Suécia, do Protocolo de Quioto, e aí foi realizada essa ECO 92, onde foram estabelecidos vários princípios e o princípio maior do desenvolvimento sustentável. Depois houve uma ratificação, né? 20 anos depois, no Rio, houve o Rio+20, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Né? Foi realizada em junho de 2012. Ok? E lá foi falado sobre várias questões, principalmente sobre o desenvolvimento sustentável, de que forma que iriam tomar conta dos temas novos e emergentes que surgiu e de que jeito que isso seria tratado pelos países que faziam parte daquele momento ali, daquela conferência. Beleza? Então a resposta correta é Rio+20, tá? Nós temos na questão 7, de acordo com a Lei Complementar 140 de 2011, que fixa normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício comum relativas à proteção do meio ambiente, é correto afirmar que... E aí, pessoal? O que é correto afirmar nesse momento? Vamos lá? Aqui são alternativas diferentes. Eu vou colocar aqui as alternativas para que a gente possa ter um estudo de todas elas, né? Vamos lá. Bom, e aí nós temos a primeira afirmativa. O ente federativo não poderá delegar a execução de ações administrativas a ele atribuídas pela mencionada lei? Opa, claro que sim, está lá na lei complementar. Ah, pode delegar a função, eu falei isso até na sala de aula, nas lives nossas, né? Pode sim, senhor. A renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 150 dias? 120 dias. 120 dias, tá? Nos casos de iminência ocorrência de degradação ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do fato poderá determinar medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando imediatamente ao órgão responsável pelo licenciamento e autorização? Claro que não. Ele vai poder fazer o quê? Comunicar ao órgão responsável. E aí tem uma discussão do parágrafo 3º do artigo 17 dessa mesma lei, que fala que pode ser lavrado auto de infração, né? Mas isso já foi questionado pelo STF, entendeu? Esse auto, falei até para vocês que esse auto aí ele é passível de anulação, tá? O que ele pode fazer é comunicar, pô. Pegar e fazer um ofício e falar, ó, pelo amor de Deus, urgente, beleza? D. Os instrumentos de cooperação institucional dos convênios, acordos de cooperação técnica e outros similares com órgãos e entidades do poder público podem ser firmados com prazo indeterminado, respeitado o artigo 241 da Constituição. Cara, a Constituição ela vai falar isso mesmo. Tá? Eu vou abrir aqui a Constituição no site do Planalto para que vocês possam verificar o real teor do que fala esse artigo. Olha só.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de cargos, serviços pessoais e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Está limitando? A norma está limitando? Não, não limita. Então, pô, mete o pau. Tá? Beleza? Então a alternativa correta é essa daí. Tá? Essa seria uma questão mais complicada de entender. Tá? Mas a afirmativa correta é essa. Tá? Está no artigo 241 da Constituição. Beleza? Bom, nós temos aí. Questão 8. O município... O município... Achei que não estava gravando. O município possui um lava-rápido na área central do município, no qual capta a água do poço artesiano. O município tem um lava-jato e o lava-jato capta a água do poço artesiano. Irregularmente instalado no local e despeja os resíduos na rede de esgoto. Os gestores públicos, preocupados com o consumo desregado de água, decidem implementar medidas de política pública visando evitar a prática desse tipo de abuso. Beleza. Consubstanciados na obrigação de utilização de novas instalações hidráulicas mais eficazes e econômicas, além da colocação do sistema de filtragem antes do despejo na rede de esgoto para determinados tipos de atividade, tudo às expensas daqueles que as realizam. Estão relacionados diretamente com a atuação do poder público na situação hipotética descrita aos princípios. Excelente o exemplo, cara, excelente. Por quê? Porque aqui nós estamos diante, né, de o poder público, onde que o poder público está fazendo uma cagada. Né? E aí, o que é necessário que seja realizado nesse momento? Bom, a gente tem que verificar. Né? Das afirmativas que estão aí, uma delas que é a verdadeira. E nós precisamos verificar o que? É uma situação total de risco? Né? É uma situação que vai ser necessária a sua reparação integral? Não, não é o caso. Tá? Não é o caso. Existe a utilização da água, que isso é legal, e nós já vimos dentro de um princípio chamado princípio do usuário pagador, que nós pagamos para poder, né, consumir, e aí nós temos, por exemplo, a água, né, energia, tá certo? E existe uma outra questão que é a forma que está irregular. Né? Por estar irregular, nós precisamos invocar o princípio do poluidor-pagador. Tá? Está irregular, então vamos invocar o princípio do poluidor-pagador. Ok? Quais são as responsabilidades para que esse órgão, né, nesse momento, possa realizar o seu pagamento? Tá certo? Então, dentro dessa perspectiva, nós temos aí o consumo da água, do recurso hídrico, e aí nós temos o princípio do usuário pagador, ok? E nós temos também o uso irregular, né? De acordo com a atividade que está sendo exercida, e precisa de adequações. Tá? Então, isso já foi aprovado, e a gente subentende isso aí, que já foi aprovado no licenciamento. Então agora é um fato novo que aconteceu. Por isso que é o possível poluidor pagador, tá? E não da prevenção. Então agora é o que? Trazer as responsabilidades administrativas, civil, se for no caso de crime, penal também. Ok? Então essas determinações, né, de filtragem e tudo mais, isso tudo foi decorrente dentro da responsabilidade administrativa que o órgão está sujeito por conta da poluição que ele está causando. Beleza? Então, a alternativa correta aí, princípio, né, do usuário pagador e do poluidor pagador. Ok? Bom, aí nós partimos para a questão 9. Né? A questão 9 vai falar...
para você analisar as afirmativas, tá certo? E aí dessas afirmativas, você dizer quais delas estão corretas ou não, beleza? Considere os seguintes excertos, extraídos de textos normativos e jurisprudenciais, referentes aos princípios ambientais do ordenamento jurídico brasileiro. Tá? E aí, nós temos afirmativa 1. Quando exista ameaça de sensível redução ou perda de diversidade biológica, a falta de plena certeza científica não deve ser usada como razão para postergar medidas para evitar ou minimizar essa ameaça. Opa, opa, opa! E aí, pessoal? Falta de certeza absoluta é o princípio da precaução, pô. Não tem certeza, princípio da precaução. Fechou? 2. Determinado dispositivo da lei que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação densifica o princípio, este a significar um mecanismo de assunção de responsabilidade social pelos custos ambientais derivados da atividade econômica. Nessa ampla moldura é de se inferir que o fato de que ali inexistir efetivo dano ambiental, ou seja, não existe dano na atividade, não significa isenção do empreendedor em partilhar os custos de medidas preventivas. Pessoal, estou usando um recurso, não estou causando dano. Qual que é o princípio? O princípio do usuário pagador. Tá? Isso porque uma das vertentes do princípio é que impõe ao empreendedor o dever de também responder pelas medidas de prevenção dos impactos que possam decorrer significativamente da implementação de sua empreitada econômica. Então é isso, pessoal. Por exemplo, os pivôs, né, que são autorizados aí para poder fazer a irrigação de áreas de plantio. É uma situação dessa, usuário pagador, tá? 3. Para alcançar a proteção ambiental, constituirá parte integrante do processo de desenvolvimento. A proteção ambiental constituirá parte integrante do processo de quê? Desenvolvimento. E não pode ser considerada isoladamente deste. Assim, como os estados devem reduzir e eliminar os padrões insustentáveis de produção e consumo e promover políticas demográficas adequadas. Poxa, tá falando de quê, mano? Tá falando do princípio do desenvolvimento sustentável. Tá? Princípio de desenvolvimento sustentável, artigo 225 da Constituição. Tá? Não tem erro. Beleza? Então ficou assim. Princípio da precaução, do usuário pagador e do desenvolvimento sustentável. Beleza? Última questão. Considerando que um cidadão brasileiro pretende instalar um criadouro de pássaros silvestres típicos da região, olha a diquinha. Considerando que o cidadão brasileiro pretende instalar um criadouro de pássaros silvestres típicos do que? Da região. Não é do local, né? E nem de mais de uma região. Em que ele habita e que essas aves não correm o risco de extinção, assinale a opção correta acerca da aprovação de financiamento dessa atividade. Pessoal, e aí? Me fala. Olha que com essas dicas aqui, fica fácil de acertar. Tá? Então, nós estamos falando do criadouro de aves. Pode? De pássaros? Pode. Silvestres, professor? Não tem problema. Tá? Existe o permissivo legal. Desde que não vai trazer extinção esse tipo de criador. Certo? Aí vem. Típicos de uma região. Lembra quando eu falei para vocês? Quando nós estamos falando de locais, né? Da Lei Complementar 140 de 2011, fala isso. Lá nos seus artigos 6, 7 e 8. Onde que a gente fala o seguinte. Se eu estiver tratando de uma situação local, então eu estou delimitando. Isso implica dizer que ali vai operar, em regra, né, a competência de um município.
quando envolve mais de um município, uma situação, ou, né, espaço territorial do Estado, da região, e aí nós estamos falando, então, de competência estadual. Quando nós estamos falando de uma situação que envolve mais de um Estado ou mais de uma região, aí nós estamos falando de uma competência federal, ok? Ou que seja de alguns assuntos exclusivamente da União, né? Que é atividade nuclear, atividades petrolíferas, enfim. Então, são essas das delimitações que são extraídas da Lei Complementar 140 de 2011 e interpretadas, por exemplo, Paulo Leme Afonso Machado, né? Por Frederico Amado, tá? Pelo Marcelo Abelha, onde que nós vamos verificar que quando se tratar de uma região, nós estamos falando então concernentes ao Estado, beleza? Alternativas. A competência para aprovar o financiamento dessa atividade é federal, pois se trata de criador de pássaros silvestres. Nananina não, tá? Não é bem assim não, beleza? Não funciona dessa forma, não é bem assim, ok? Vamos lá. A competência para aprovar o financiamento dessa atividade é estadual, pois trata-se de criador de pássaros pertencentes à fauna silvestre. Olha, pessoal. É isso. É isso aí. Tá? Professor, mas como? Gente, tem que ler os artigos. Artigo 6º, 7º, 8º e 9º. Tá? No caso aí seria o 7º, 8º e 9º que falaria sobre essa questão. E especificamente essa alternativa está lá no artigo 8º, tá? No inciso 19. Fala assim, ó. São ações administrativas dos estados. Inciso 19. Aprovar o funcionamento de criadores de fauna silvestre. É isso. Tá? Texto de lei. Texto de lei. Tá? Então, não é do município, não é da União, ok? É do estado. Está se falando sobre região, você tem que entender que região está se familiarizando com o estado, ok? O que eu disse para vocês na nossa prova, né? Nas revisões, nas nossas lives que nós tivemos, tá certo? Então, se fosse local, aí seria o município, o competente, tá? Se fosse em mais de uma região ou de algumas atividades exclusivas da União, aí seria o órgão, né, federal que iria cuidar disso, ok? Então você precisava relativizar que região está, né, para o estado, o local está para o município e mais de uma região ou atividades exclusivas, né, da União aí está para a atividade federal. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, eu espero que vocês tenham saído muito bem, né, na prova. Com as dicas que eu dei, tá? E agora, vocês podendo fazer a revisão aí dessas questões. Que nós vamos utilizar também para o nosso material de estudo para a prova de A2. Tá ok? Um grande abraço aí a vocês, tá? E nós nos vemos no próximo vídeo. Tá certo? Obrigado.